Yeah. Welcome. Yeah. Conway's. Mike LV. I done wasted enough of my time. I'ma need that back. Yeah, time after time with the I've been roll out of line like I don't read the signs. I'm so done with the lies, that's why I ain't got no time. 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 I ain't got no. Boy ain't looking at the clock. Stepped up in the game like rock. Ball boy with the hook, can't stop. Like the dread on my head, stay locked. Look, always no island. Stay fly, no pilot. All beef, no diet. Real G, stay silent. I'm all for the mission to pray for the attention because the best of us come with complacency issues. And then the chosen and hawkers replacing on picking the tissues. They thinking and crying and laughing and ain't for the miss you. I've been up like all night, working on the crab cause the sucker don't ball right. Then we about to swing cause we ain't about to fall. I'm living on my knees cause I know it ain't all I. Oh my God, never gonna stop. Think I'm finna go and change my legal name to Pops. Y'all a bunch of birds, I ain't even gotta fly. Looking for the beat, find a light up in the top. See it at the top, praise be the try. I ain't need to try, glory to God. Millie with the rock, Jordan with the house. Catch me at the Grove, 10:30 on the dot, boy. Yeah, time after time with the I've been roll out of line like I don't read the signs. I'm so done with the lies, that's why I ain't got no time. 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 I ain't got no. Grown man, how I'm moving with the rock. Y'all swine, how you moving with the ops. Self-made hobby up in the shop. Stay paid, I don't care about the props. Praise God, change ways. Never been just about a payday. Glow up, then it turn into a melee. Coming down, so they hollering out Mayday. Yeah, if you doing this for dollar signs, odds you are out of line. Yeah, pay attention to the product line before that is modified. Fala galera, cara, hoje o treino foi, dá pra ver aqui no meu semblante, né, como que foi o treino. E o interessante de ter essa base de treino, porque semana retrasada que nós treinamos. Foi. Semana retrasada, ele tava com o cargo dele baixo. Então o treino, ele foi um treino bom, sim, mas só que foi um treino que ele não tava com tanta força, mas a gente sabe que tava com força, mas não tava com tanta força. E hoje, ele veio me falar que ele mudou o plano alimentar dele e colocou mais carbo. Cara, o interessante para quem conhece, você vê como que ficou o volume de treino dele, como que mudou. Então, qual a importância da refeição, você conhecer o seu planejamento sobre a refeição dentro do seu treino, entendeu? Não é... As pessoas perguntam, falam assim, eu vou treinar isso, aquilo e é só comer, vamos comer. Se for treinar pesado, quem fala muito isso é os crossfiteiros, né? Sim. Os crossfiteiros falam muito isso, né? Porra, a gente tem que treinar pesado, sim, então a gente tem que comer pizza, tem que comer isso, tem que comer aquilo. Aí não é exatamente isso, né, mano? Não, sem dúvida nenhuma, não. Aí eu vi, cara, a base de planejamento de refeição, de alimentos, como que muda. Aí hoje você veio igual um monstro, treinava. E como que ficou essa forma agora, esse planejamento? O que aconteceu para poder? Então, eu vim, na verdade, carbo baixo. Eu estava consumindo ali por volta de... Vamos botar, tinha dia que eu estava carbo zero, por exemplo. Já estava em fase de carbo zero alguns dias. Tinha dia que eu consumia 80 gramas de carboidrato num dia, o que é pouco, né? Para um cara ali de 90 a 100 quilos é pouco. E foi o que você falou, muito mais importante do que eu simplesmente sair me entupindo de caloria, ainda que seja carboidrato, eu tenho que entender que o nosso corpo ele tem uma fase adaptativa. O que gera força dentro da gente é a quantidade de glicogênio que eu consigo armazenar dentro da célula muscular. Não adianta eu ter somente uma oferta grande de glicose ali, eu simplesmente aumentar minha carga
de energia ingerida se eu não consigo dar vazão para aquilo dentro do meu corpo, entende? Entendi. Tanto que quando a gente vai sair de uma fase de cutting, por exemplo, para começar a ganhar peso, a gente não pode já sair colocando de um dia para o outro 500 gramas de arroz. E o cara antes estava comendo 50, 30, 80. Por quê? Porque no meu corpo ele vai ter um impacto metabólico muito grande. Muito grande. E em vez de eu ter a qualidade do reganho de energia, na verdade eu vou ter um rebote. Um rebote. É por isso que as pessoas, esses caras, quando eles querem comer muito, eles acabam tendo mais colateral do que benefício. Que é o quê? O cara fica sonolento, fica com raciocínio lento, o cara tá 3 horas da tarde, o cara parece um sonâmbulo. O carbo, ele traz essa Traz. é ingerido de uma forma errada. Sim, sim. Por quê? Porque quando eu ingiro carboidrato, o que a gente tem que entender? Quando o carboidrato ele bate no nosso estômago, ele precisa ser digerido. E a gente tem duas vias dentro do nosso corpo, a via simpática e a via parasimpática. O que isso significa? O nosso cérebro ele manda impulsos para órgãos diferentes, dependendo do que o nosso corpo, de que o nosso corpo quer fazer. Então, por exemplo, a via simpática é a via de ação. Quando eu quero fugir de um leão, a via simpática está ativada. Que inervação é ativada? Eu começo a inervar muito mais os músculos cardíaco, eu começo a inervar o músculo esquelético, eu começo a inervar algumas funções para me dar condições de correr. É interessante nesse momento que eu ative a minha digestão? Não, porque eu quero digerir alguma coisa correndo um leão. Entendeu? Então o que acontece? Eu tenho que estar muito alerta. Então tem alguns reflexos dentro do meu corpo. Quando eu como, quando eu estou ingerindo muita comida, o que acontece? Meu corpo fala assim, ó, opa, vamos digerir. Então eu ativo uma outra via de sinalização. Logo, o que acontece? Eu deixo de ativar a via de ação, que é a via simpática. Então, por isso que o cara ele fica mais letárgico mesmo. Porque a mesma via de ação da digestão é a via do sono. Então, é por isso que se você consumir muita comida e você não tiver condições de digerir, em vez daquilo te dar energia, te dar condições para treinar mais tarde, aquilo vai te derrubar. Então, tem que ter muito cuidado com o que eu faço, com o que eu estou ingerindo, para eu simplesmente não ter um efeito reverso daquilo que eu estou querendo. E você fez essa mudança, foi aos poucos? Foi porque 2 semanas já, né? Sim. Aí você falou que mudou agora. Aí foi até engraçado que eu olhei um story seu. Aí eu falei, pô, mano, aí eu não tava falando com você. Aí eu vi, hoje meu café da manhã é esse daqui. Aí eu fui ver o seu café da manhã, tava um pratão de ovo, 2 fatias de pães de um lado, aí 2 fatias de pães do outro, e tinha mais uma outra coisa. Tinha geleia. Tinha geleia. Aí eu falei, pô, Tá comendo igual um rinoceronte. O que aconteceu na refeição? Não, a gente que entende. Aí eu falei, pô, aconteceu alguma coisa aí. Aí chega ele que nem um monstro para poder treinar hoje aqui. Eu falei, então tá explicado. Foi paulatinamente a mudança. Mas essa mudança aí, tem alguma coisa que aconteceu para você estar fazendo uma mudança dessa? Sim. Na verdade, eu tive uma mudança de planos. Eu ia subir agora em abril, né? Junto com o Rafael também, que deve subir agora em abril. Só que eu vou ter que dar uma palestra na mesma data do campeonato. Então, para eu conseguir fazer um negócio direito, que eu não gosto de fazer as coisas de qualquer jeito, eu decidi adiar, né? Então, em vez de eu continuar com o meu cutting, eu decidi entrar numa fase de booking e vou subir só em setembro. Então, o campeonato que eu vou é no Sardinha Classic. E vai ser lá? Vai ser em Santa Catarina. Santa Catarina. Aí eu vou subir nele, que é em setembro. Aí eu vou fazer um booking até mais ou menos final de junho, julho ali. Pretendo voltar ali para os 112 quilos, esse é o objetivo. E aí dali começar a cortar, para ver se eu consigo... Não se assustem, tá, gente? Não se assustem. Você vai ver assim, tá acontecendo... As primeiras frases, né? Que você tu vai colocar a caixinha de pergunta lá, as pessoas vão começar a falar isso. O que está acontecendo que você está mais gordo? Exatamente, o cara vai arredondar. Você não está fazendo mais dieta, não? Acontece, você vai escutar muito isso. Mas um dos benefícios de fazer um booking limpo é menos efeito desse tipo de rebote. As pessoas elas têm que entender que fazer o booking sujo às vezes acaba sendo muito pior, porque eu tenho muita retenção por conta do sódio, né? Quando o cara comer muita pizza, muito hambúrguer, o cara vai ficar mais retido. Isso. Ele vai ter mais dificuldade por conta de bater não só os macronutrientes, mas coisas que as pessoas não entendem é que a nutrição ela não se dá só em macronutrientes. O pessoal só sabe contar gordura, proteína e carboidrato. Carboidrato. A gente esquece que os micronutrientes são essenciais
para a função metabólica do nosso corpo. Exatamente. E tu comendo pizza, você não vai conseguir reter ali a quantidade de micronutrientes, absorver a quantidade de micronutrientes que você precisa. E sem isso você não consegue fazer a digestão. Quando a gente está em fase de bulking, por exemplo, a gente tem que ter muita atenção para isso. Por quê? Porque a quantidade de comida ingerida é muito alta. Nosso corpo não está preparado para isso. Então a gente tem que preparar o nosso corpo, metabolicamente inclusive, para dar vazão à absorção desses nutrientes. Então se eu não tiver uma boa quantidade de vitamina B12, fator intrínseco, magnésio, não adianta. Eu vou comer, eu vou engordar, mas não vou ganhar músculo. É por isso que o cara faz aquele fordo, né? É o forte gordo. É o forte gordo. Cara, é uma parada muito interessante, que você falando isso sobre a alimentação, sobre todo esse planejamento, que tudo, a base fundamental é a mente, né? Sem dúvida. Porque aí eu tava vendo um estudo aí, a primeira coisa quando uma pessoa que tem que fazer uma bariátrica, né? Sim. Que tem que fazer alguma redução, que está acima do peso, o obeso, né? Sim. Exatamente, o obeso acaba sendo uma doença. Claro. É uma doença. Aí ela tem que fazer uma redução de estômago. Sim. Aí a primeira coisa que ela tem que procurar é o psicólogo, mano. Sim. Né? E eu achei aquilo uma parada muito interessante. Cara, imagina colocar a pessoa na mesa de cirurgia sem fazer um trabalho mental nela, né? Não tem como. Assim, eu particularmente, Roberto, eu não sou a favor de cirurgia bariátrica, a não ser em situações realmente onde é um caso de vida ou morte. De vida ou morte. Quando, por exemplo, sei lá, a pessoa está com 300 quilos, 320 quilos, 280 quilos, a pessoa não se mexe mais da cama. Tirando essa condição, eu não sou a favor. Por quê? Porque foi o que você falou, não adianta eu não ter um corpo gordo, mas eu ter uma mente gorda. Uhum. É por isso que hoje o que a gente tem de estatística, por exemplo, no Brasil, é que entre 85% e 87% das pessoas que fazem bariátrica, em menos de 2 anos, voltam com um peso igual ao maior. E eu tenho prova. Eu tenho prova em questão disso, porque eu tenho um amigo muito próximo meu que aconteceu isso. Sim. Tá acontecendo, né? Tá acontecendo. Eu levei ele para mesa de cirurgia. Sim. Eu ajudei todo o processo dele. E hoje ele tem a mente de gordo e ele tá voltando tudo de novo. Isso não adianta. Então, cara, é muito interessante, já que você tá fazendo um trabalho mental, né? Uhum. Você pode fazer um trabalho mental buscando a melhor performance também em questão de uma boa alimentação, fazer uma atividade física. Sim. Tudo isso, entendeu? Que com certeza vai ter resultado. Se você vai estar com a sua mente boa, né? Sim. Sua mente boa para buscar algo melhor para sua vida, né? Não tem como, assim, por mais que a nossa ação ela predisponha a algum tipo de resultado, a gente não tem como negar que o fato da nossa mente estar alinhada com o que a gente quer facilita muito o nosso trabalho. Então, por exemplo, não adianta só eu ter a coragem de levantar e fazer. Se eu não entender dentro de mim a importância daquela atitude, eu não vou conseguir manter uma constância naquilo. Uhum. Então, o que acontece? Muitas pessoas, elas acabam indo para a academia, elas chegam a emagrecer. Por que elas param? Depois chegam. Por que fica sempre aquela mesma coisa? Chegou num ponto, volta. Chegou num ponto, volta. Porque as pessoas, elas tendem a focar em resolver o problema. Então o cara pensa assim, não estou cabendo nessa calça. Então ele vai treinar, vai fazer dieta até caber naquela calça. Coube naquela calça, fala assim, já estou magro. Só que acontece, a gordura ela não vai voltar de uma hora para outra. Só que a tua cabeça já voltou a ser uma cabeça de gordo. Então vai passar 2, 3 semanas, um mês e meio, 2 meses, você já voltou a engordar, a calça parou de caber e tá você fazendo a mesma coisa outra vez. Por quê? O cara focou no problema. Qual o problema disso? Porque quando eu resolvo esse problema, eu já não faço mais aquilo. Agora, quando eu começo a focar no benefício da coisa, não tem como. Por quê? Eu passei problema após problema, mas eu estou sempre vendo benefício. Uhum. E o benefício ele é perpétuo, ele é contínuo. É contínuo. Ele mantém, ele perdura para além do problema. Então, quando você vem treinar aqui, você fala assim, cara, se eu treinar aqui, eu sei que isso vai me dar bem-estar físico, mental, vai me dar mais saúde, vai me dar mais bom humor, eu vou conseguir tratar melhor minha mulher, eu vou conseguir fazer um sexo melhor, eu vou conseguir trabalhar melhor. Pronto, estou visando os benefícios disso. O que significa? Enquanto eu fizer, eu vou ter isso. Agora, se só foca só para subir no palco, tu vai subir no palco, vai passar 6 meses e vai estar uma baleia, não vai estar. Entendeu? Isso que você falou é muito importante. Tem muita gente que faz isso focando em... verão. As academias hoje tá lotado. Tá lotada. Aí já verão. Aí passou o verão, logo após o verão vem o quê? Aí eles param um pouquinho, carnaval. Exatamente. Aí eles vão focando
as datas festivas, né? Essas coisas assim. E é muito bizarro isso, mano. É muito bizarro. Aí você vê aquelas pessoas que fazem aquelas perguntas assim. Pô, o que eu posso tomar pra poder... Eu falei, pô, vergonha. Fala que nem você. Fala que nem você. Vergonha na cara e vai treinar. Coloca uma roupa e vai treinar. Olha, inclusive, eu gravei uma aula essa semana pra Toca, falando exatamente sobre isso. Foi uma pergunta que a menina me fez. Quais são os 3 alimentos que não podem faltar para alguém ficar... para alguém ganhar músculo? Tá entendendo? Olha o que as pessoas querem. Elas não querem mudar a vida delas. Elas querem magia, entendeu? Uhum. Quais são os 3 gatilhos mágicos para mudar minha vida? Qual o melhor suplemento para tomar? Qual o melhor treino para fazer? Qual droga que eu posso usar? Ninguém quer saber qual é a vida que eu tenho que ter, qual é a mentalidade que eu tenho que ter para poder chegar nesse corpo, entendeu? Os caras acham que a gente entrou na academia ontem, passou 2 semanas, o cara já sai daquele tamanho. Entendeu? Ele não tomou o soro de super soldado não, cara. Ele tá fazendo isso há uma década para chegar nisso. Isso é verdade mesmo, cara. Tem que entender que a constância, o empilhamento de coisas básicas é que gera um resultado diferenciado. A excelência, muita gente fala que quem falou isso foi Aristóteles, mas não foi Aristóteles. Isso é de um historiador americano. Ele fala o seguinte, a excelência, ela é um hábito. A excelência ela é um hábito. Se você quer ser excelente em alguma coisa, você vai ter que fazer coisas básicas todos os dias por um longo período. Qual a diferença de um atleta profissional para um atleta amador? É que ele consegue manter por mais tempo a dieta, o treino e o sono. Uhum. É só isso, ele é um ser humano como outro qualquer. Não tem essa desculpa de, não, ele toma alguma coisa que ninguém toma. Se fosse assim, o Mr. Olímpia seria o cara que usasse mais droga. Pô. Uhum. Seria o mais maluco. Entendeu? Seria o cara que ia ser a usina de Chernobyl, mas não é isso, entendeu? Então, o atleta, a pessoa diferenciada, aquele que tem resultado, aquele que tem o benefício realmente, é quem consegue manter a constância por mais tempo. Por mais tempo. É isso, empilhamento de coisas básicas geram coisas extraordinárias. E isso tá tudo aonde? Pô, na Toca, né, irmão? Essa parada, meu irmão, muito obrigado. Mais um dia abençoado, mais um dia top demais com você aqui. E é isso aí, galera. Não percam. Vai lá, vai estar na descrição e vai estar na Toca. É nóis. Valeu. Tamo junto.